E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Depois de escapar do labirinto com seus colegas, Thomas acorda em um helicóptero. Soldados conduzem os adolescentes para suas instalações enquanto enfrentam as pessoas infectadas e raivosas conhecidas como os Cranks. Nas instalações, o líder Johnson dá as boas-vindas a Thomas e aos seus amigos Teresa, Minho, Newt, Freypan, Caçarola e Winston. Johnson promete levá-los para uma zona segura onde a organização cruel, assim como chamam aqueles que controlavam o labirinto, não possa encontrá-los. E Johnson, que é chefe daquela instalação, acredita que eles são a chance de sobrevivência da humanidade, pois são imunes ao vírus Fulgor. Os jovens recém-chegados passam por avaliações médicas e coleta de amostras de sangue. Durante esse processo, Thomas observa a Dra. Crawford se aproximar de Teresa. Depois, Thomas é levado para uma sala de interrogatório onde Johnson pergunta o que ele sabe sobre a Cruel. Thomas admite que costumava trabalhar para a Cruel, mas eles o enviaram para o labirinto onde ele viu seus amigos morrerem. Johnson o pergunta por que a Cruel enviou Thomas para o labirinto, mas Thomas insiste que não se lembra o porquê. Em seguida, Thomas vai para a cafeteria onde encontra mais jovens de diferentes labirintos. Ele se junta a uma mesa onde seus amigos ouvem outro sobrevivente principal contando como foram salvos. O outro garoto aponta para Ares, que está na instalação há mais tempo, vindo de um labirinto onde só havia garotas. Johnson nesse momento chega para anunciar o próximo grupo de pessoas que será transferido para a zona segura, chama seus nomes e os levam. Thomas vê Teresa caminhando com Crawford do lado de fora, então tenta segui-los. Um guarda bloqueia seu caminho e diz que Teresa passará por mais testes naquela noite. Na madrugada, Thomas ouve barulhos nas aberturas de ventilação e encontra Ares, que o incentiva a segui-lo. Rastejando pelos dutos de ventilação, eles observaram macas cobertas sendo levadas para uma área restrita. Ares diz a Thomas que eles trazem novas macas todas as noites, mas ele não sabe o que está dentro delas porque os dutos de ventilação não alcançam o quarto restrito. No dia seguinte, Johnson reúne mais adolescentes na cafeteria. Thomas conta aos seus amigos o que viu, mas Newt o aconselha a evitar problemas até que saibam mais. No entanto, quando Johnson e o resto saem, Thomas se apressa para segui-los tentando fingir fazer parte do novo grupo. O guarda o bloqueia sabendo que ele não foi chamado. Thomas então tenta escapar, causando um tumulto que chama a atenção de Johnson, que vendo aquilo os manda irem para os quartos. Os Gliders, assim como é chamado o grupo de Thomas e Newt, são jogados de volta na sala, onde Thomas revela que roubou o cartão-chave do guarda para abrir a área restrita. Ele insiste que a instalação está escondendo algo, mas os outros não estão convencidos, já que a instalação lhes deu refeições adequadas e camas, o que eles não tinham há muito tempo. De repente, Ares chega pelos dutos e Thomas se junta a ele. Eles vão até o local que desconfiam e abrem a porta da sala restrita, encontrando lá tubos com criaturas dentro. E mais à frente, os adolescentes levados por Johnson inconscientes e conectados a tubos. Eles ouvem a porta abrir e então se escondem. Johnson chega e fala com a cientista líder, Ava Page, através de uma videochamada. Thomas fica surpreso ao vê-la viva, considerando que a viu sendo morta por uma suposta invasão. Ava ordena que Johnson sedasse todos os adolescentes e os prepare para a colheita. Johnson barganha por mais tempo e a assegura de que os sujeitos estão seguros na instalação. No entanto, Ava reclama que o braço direito já tomou conta de outras duas instalações, então ela não pode se dar ao luxo de perder mais sujeitos, já que está perto de encontrar a cura para o vírus Fulgor. Thomas retorna apressadamente ao seu quarto e explica aos amigos que Ava está viva e a instalação também faz parte da Cruel. Em seguida, Johnson e seus homens chegam, mas os Gliders já partiram. Thomas lidera os Gliders para fora dos dutos, mas Ares volta, alegando que vai fazer algo para ajudar na fuga. Winston se junta a ele para ajudar enquanto os outros continuam avançando. No entanto, eles se deparam com Crawford no momento em que o alarme dispara. Johnson se dirige à sala de controle e vê os Gliders mantendo Crawford como refém. Johnson ordena que seus homens sigam para a ala médica, sabendo que Thomas vai atrás de Teresa. Um guarda bloqueia o caminho dos Gliders, atirando neles com balas de choque, mas Minho o derruba. Thomas pega a arma e eles continuam até a ala médica, onde encontram Teresa. Mais guardas chegam e tentam entrar no quarto, então Thomas e Newt quebram a janela para a próxima sala. Com um guarda aparecendo, Thomas atira imediatamente nele com uma arma de choque e eles se apressam para a saída. Thomas usa o cartão-chave para destrancar a porta, mas não funciona. De repente, Johnson chega e os avisa que eles não conseguirão sobreviver no deserto ou serão mortos pelos Cranks. De repente, a porta se abre, revelando Ares e Winston do outro lado. Thomas atira em Johnson e nos guardas antes de sair. Correndo rapidamente passa pela porta de emergência antes de se fechar. Os Gliders saem para a tempestade de areia escura com os guardas os perseguindo. Momentos depois, eles chegam a um shopping abandonado, então eles buscam abrigo lá dentro. Thomas explica que a instalação ainda é da Cruel e que eles estavam mantendo os outros vivos enquanto os drenavam. Ele acredita que a outra organização que eles chamaram de Braço Direito é o inimigo da Cruel.
então eles deveriam encontrá-los. Mas antes, naquele lugar, eles encontram um abrigo improvisado com lanternas e roupas, no entanto parecia estar ali há bastante tempo. Thomas então instiga o grupo a se separar e reunir suprimentos. Enquanto procurava, Minho descobre uma lâmpada e percebe que o prédio tem eletricidade. Então seguem os fios até a sala do gerador. Minho liga o gerador, acendendo todas as luzes do prédio. No entanto, as luzes alertam os Cranks presentes ali, então Minho e Thomas correm de volta para os outros e fecham a entrada. Porém, mais Cranks estão no prédio, então eles correm de volta para onde estão os outros. Os Gliders vão para os andares superiores, fugindo das criaturas que tentam atacá-los. O grupo vai escapando, mas um dos Cranks ataca Newt. Felizmente, Thomas volta e ajuda seu amigo afastando o perigo. Eles chegam a um corredor estreito que leva a um beco sem saída, enquanto o resto tenta arrombar as portas trancadas e Winston atira nas criaturas. Fry e Pen arrombam a porta e tentam fugir, mas Winston é puxado pelas coisas antes que fechassem a porta. O grupo consegue puxá-lo de volta mesmo com as feridas na barriga, e então todos conseguem escapar dos Cranks. Contudo, não puderam sair do lugar, então os Gliders passam a noite se escondendo atrás de destroços. Thomas acorda no dia seguinte e percebe que os humanos zumbis se foram. Enquanto caminham pelas ruas de uma cidade arruinada, os dirigíveis da Cruel passam por cima deles, então eles se escondem. Eventualmente, eles chegam à borda da cidade, mas Winston desmaia. Enquanto descansa, Teresa revela a Thomas que a Cruel fez algo com ela para fazer suas memórias retornarem. Ela se lembra de como chegaram a Cruel pela primeira vez e argumenta que eles deveriam voltar. Ela insiste que as coisas não são tão simples, mas antes que ela possa explicar mais, eles ouvem um tiro. Winston revela que está infectado e piorando. Ele pede que eles não o deixem se tornar um Crank. Então Newt devolve a arma a ele. Winston agradece e pede que eles sigam em frente na jornada. Os Gliders se despedem tristemente de seu amigo e Thomas se desculpa antes de sair. Quando estão longe o suficiente, somente ouvem o tiro que encerra a vida de Winston. Naquela noite, eles concluem que nem todos são imunes. Os Gliders continuam sua jornada pelo deserto escaldante. E mais tarde, enquanto dormem, Thomas vê luzes à frente e então acorda os outros. Uma tempestade se aproxima deles, fazendo eles correrem para as luzes antes que os raios os atingissem. Os Gliders chegam a um armazém aparentemente abandonado. De repente, Minho é atingido por um raio. Eles o resgatam e levam para dentro, onde ele felizmente acorda. Teresa verifica o local e vê vários Cranks acorrentados ao redor deles. De repente, uma luz se acende e uma mulher se aproxima deles, fora do alcance dos Cranks. Brenda se aproxima e os convida para dentro, onde encontram outros sobreviventes. Brenda os leva ao líder deles, George. Thomas diz a ele que estão procurando o braço direito, mas George afirma que eles já se foram. Quando George pergunta de onde eles vieram, eles se recusam a responder. Os homens os prendem, permitindo que Brenda escaneie a parte de trás do pescoço de Thomas e revele que eles são da Cruel. Os Gliders são pendurados de cabeça para baixo em uma torre, e George diz a eles que seus homens pretendem vendê-los para a Cruel. No entanto, ele ainda não decidiu, então pergunta o que eles sabem sobre o braço direito. George revela que, embora os outros acreditem que eles tenham ido embora, ele os ouviu nas ondas de rádio. Ele oferece um acordo em troca de informações. Thomas explica que o braço direito se esconde nas montanhas e resgata os jovens da Cruel. Antes que George possa continuar, um de seus homens chamado Barclay aparece querendo saber algo da conversa, mas George não diz nada. George reúne seu equipamento e diz a Brenda que eles estão indo embora. Ele pretende usar os Gliders para encontrar o braço direito, mas não podem deixar que os outros saibam. No entanto, soldados da Cruel chegam e se infiltram no prédio. Enquanto isso, Minho empurra Teresa para alcançar a alavanca e liberá-los. O helicóptero de Johnson chega e ele ordena que eles devolvam os adolescentes, caso contrário todos serão mortos. George diz a Brenda para buscar os adolescentes enquanto ele prepara uma surpresa para Johnson. Enquanto os Gliders escapam, Barclay bloqueia a passagem deles e chama Johnson por rádio. Brenda chega e atira em Barclay e depois lidera os adolescentes para longe dali. Enquanto isso, George toca música que ecoa por todo o prédio. Em seguida, ele se encontra com o resto e os conduz a uma rota de fuga. Os Gliders passam por uma corda para chegar ao próximo prédio. No entanto, Brenda não vai com eles e então Thomas a persegue. Brenda procura um item no escritório de George, mas os soldados os encontram. Eles saem correndo do prédio à medida que a música chega ao fim. Encurralados, Brenda e Thomas atravessam vigas finas. Finalmente a música termina e aciona várias bombas em todo o prédio. Após a explosão, o prédio desaba e Brenda com Thomas caem no poço do elevador, sendo cobertos pela poeira. Após a poeira baixar, Brenda explica que George quer usá-los para chegar ao refúgio do braço direito. Ela conta que George tem um amigo chamado Marcos, e tal homem tirou crianças das instalações da Cruel, o que Brenda imagina que George levará os outros até ele. Brenda e Thomas abrem um dreno para o esgoto, mas já ouvem os Cranks lá dentro. Ainda assim, eles não têm escolha senão entrar. Enquanto procuram um caminho, Brenda encontra raízes negras crescendo em um dos túneis. Eles observam um rato correndo até que um Crank das raízes agarra e o devora.
O cheiro de sangue atrai mais Cranks, então Brenda e Thomas fogem. Eles correm em direção à luz, mas se encontram em um penhasco com vista para um fosso entre 2 prédios desmoronados. Eles se esgueiram para dentro de um dos prédios enquanto os Cranks continuam a persegui-los. Eles sobem por uma escada de incêndio, mas quando Brenda alcança uma grade, ela quebra, fazendo-a cair sobre uma janela rachada. Ela tenta se mover, mas cada movimento forma uma nova rachadura. Thomas se move até ela, mas um Crank de repente aparece e a ataca. Ela se esquiva dele como pode, mas o bicho não cessa o ataque. Então Thomas, com uma barra de ferro, pega a mão de Brenda, quebra o vidro e faz a criatura cair. Quando eles voltam às ruas, Brenda revela que o Crank mordeu sua perna. Ela sabe que está infectada, mas fala que Thomas deve continuar. Eles encontram uma rua cheia de sobreviventes, incluindo crianças. Finalmente eles chegam ao prédio de Marcos, mas um homem alega que ele já está morto. Thomas pergunta se os outros estiveram lá, e o homem afirma que seus amigos estão dentro antes de deixá-los entrar. No entanto, o homem insiste que eles bebam de uma garrafa que ele oferece, então sem escolha, ambos bebem e em seguida o homem os empurra para dentro. Uma vez lá dentro, eles se separam para procurar os outros. Thomas começa a ficar tonto enquanto procura entre as muitas pessoas na boate. Ele se reencontra com Brenda, que também está sentindo os efeitos da bebida. Ela beija Thomas, mas ele a imagina como Teresa e se afasta, magoando Brenda. No meio da festa, Thomas alucina antes de desmaiar. Ele lembra do momento em que ele e Teresa se encontraram na sala de servidores da Cruel. Ele pediu a Ares para confiar que ele tinha que fazer. O que quer que ele tenha feito foi porque ele não conseguia mais suportar ver seus amigos morrerem. Thomas acorda ao lado de Teresa e Minho. Ele encontra Jorge espancando o homem que lhe deu a bebida. Ele descobre que o homem é na verdade Marcos. Jorge exige a localização do braço direito, mas Marcos revela que os deixou há muito tempo. Marcos explica que atrai os adolescentes para seu clube e os deixa se divertir antes de entregá-los para a Cruel. Enfurecido, Jorge aponta uma arma para ele, então Marcos finalmente cede. Ele diz a eles que o braço direito tem um posto avançado nas montanhas, mas está longe. Para acelerar as coisas, Jorge rouba o carro de Marcos e logo eles chegam a um beco sem saída, onde alguém atira neles, forçando-os a se proteger. Jorge instrui Thomas a lançar uma bomba, mas 2 mulheres o seguram sob a mira de suas armas. Antes de agirem, elas reúnem o resto do grupo, mas uma das mulheres reconhece Ares. Elas removem suas máscaras e Ares as reconhece como Harriet e Sonia. Harriet e seu grupo os levam para o acampamento do braço direito e os apresentam ao líder chamado Vince. Brenda desmaia de repente, alertando os outros de que ela está infectada. Imediatamente Vince se prepara para atirar, mas Thomas o convence a ajudá-la em vez disso. Uma médica chamada Mary interrompe a confusão e reconhece Thomas, embora ele não se lembre dela. Mary revela que ele foi seu informante que lhes deu coordenadas para os complexos da Cruel. Ela então ordena que os outros salvem Brenda para recompensar Thomas. Dentro de sua tenda, Mary revela que costumava trabalhar para a Cruel, mas quando descobriram que os imunes produziam uma enzima no cérebro que retardava o vírus do fulgor, se tornaram dispostos a colher a enzima dos jovens. Mary pega uma enzima armazenada e a injeta em Brenda, retardando o vírus, mas ela precisará de mais no futuro. Antes de sair, Mary lembra Thomas de que eles não podem levar Brenda quando se mudarem. Thomas cuida de Brenda e nota o item que ela pegou no escritório de Jorge. Ele abre e encontra uma foto dentro. Brenda acorda e explica que é seu irmão. Ela conta que a Cruel levaram ela e ele quando eram crianças. Fizeram vários exames neles, mas depois de testá-los, descartaram Brenda, não deixando ela ver mais seu irmão desde então. Mais tarde, Thomas encontra Teresa sozinha em uma plataforma. Teresa relata que só tinha sua mãe antes da Cruel, mas ela ficou doente. Ela manteve sua mãe trancada com medo dela se transformar, pois não sabia o que fazer. Ela fala toda noite sua mãe fazia barulhos horríveis, mas que em uma certa noite Teresa verificou sua mãe e descobriu que ela havia arrancado os próprios olhos. Ela enfatiza que milhões estão sofrendo como ela, e que eles não podem virar as costas para essas pessoas. Em seguida se desculpa e pede para que Thomas entenda o porquê fez isso. Ele então olha sobre ombros delas e vê helicópteros se aproximando. Ele percebe que ela chamou a Cruel, então corre para avisar os outros. No entanto, antes de chegar ao acampamento, um helicóptero lança bombas que queimam tudo. Soldados descem e atordoam todos que encontram. Os Gliders ajudam Harriet e Vince a lutar de volta. Thomas encontra a barraca de Brenda em chamas, mas ela já havia escapado. Jorge o insta a escapar com eles, mas Thomas quer salvar seus amigos. Um soldado joga uma granada elétrica na caminhonete de Vince, derrubando ele e os adolescentes. Jorge diz a Thomas que eles não podem fazer nada além de escapar. Ainda assim, Thomas se recusa a sair sem seus amigos. O helicóptero pousa enquanto os soldados reúnem todos. Janson procura Thomas, então ele se rende. Logo, uma grande aeronave pousa e Ava sai dela. Ela ordena que os soldados levem seus cativos enquanto cumprimenta Thomas. Teresa fica ao lado de Ava, e Janson revela que restaurou intencionalmente as memórias dela, sabendo que ela os ajudaria. Teresa pede desculpas, mas enfatiza que eles precisam encontrar a cura.
Mary confronta Ava, mas Jensen a atira contra ela, assim a matando. Em seguida, Ava manda Jensen levar os outros para o transporte e que se livrassem dos que ficassem. Thomas, irado e não querendo mais ficar sob controle daquele povo assassino, revela uma bomba que tinha guardado consigo e ameaça explodir todos. Ava pergunta se ele realmente quer que seus amigos morram, mas os Gliders o apoiam, encorajando-o a fazer aquilo para acabar de vez com a Cruel. Porém, antes que possa acionar o detonador, George chega com um caminhão se chocando com um helicóptero ali perto e causando um alvoroço. O acidente proporciona uma distração para permitir que os outros lutem de volta. Thomas joga a bomba em alguns soldados e a faz explodir. Jensen o derruba e aponta uma arma para ele, mas Brenda atira em Jensen. Os outros ajudam na luta, mas Minho é restringido por uma arma de choque e levado. Thomas e os outros tentam alcançá-lo, mas são dominados. Então George os puxa de volta. Eles assistem enquanto Minho e Teresa são levados para a aeronave e retornados a Cruel. De manhã, os sobreviventes se recuperam. Thomas declara que irá até as instalações da Cruel e resgatar Minho, mesmo que tenha que fazê-lo sozinho. Os outros acham que é uma causa perdida, mas Thomas aponta que não é somente por Minho e sim por todos, pois sabe que a Cruel nunca vai parar. Então ele mesmo vai pôr um fim nas ações deles de uma vez por todas. Ouvindo isso, os outros ficam convencidos e encorajados a fazerem o mesmo, olhando para Thomas para que ele os lidere nessa próxima jornada.